A humanidade nunca precisou do amor como nos dias de hoje. A humanidade nunca precisou de entender a justiça divina como nós estamos vivendo neste momento de transição. E Jesus foi aquele que primeiro anunciou a justiça divina de forma sintética e que nos dias de hoje, o seu evangelho sendo resgatado, ressuscitado pelo Espiritismo, nós vamos encontrar nesta obra que completa 160 anos, O Céu e o Inferno, desdobrando a síntese que ele nos falou, registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 16, o versículo 27, e que na segunda carta aos Romanos, no capítulo 6, veio ratificar aquilo que ele havia falado, a cada um segundo as suas obras. O Céu e o Inferno é um tratado que Allan Kardec realizou através do exame de todas as doutrinas sobre a passagem do mundo corporal ao mundo espiritual. É nesta obra que nós vamos encontrar o nosso futuro, o que nos aguarda, porque ali ele trata de todas as visões que as diversas doutrinas nos traz a respeito desta vida futura. Ele dividiu a obra em duas partes, a primeira denominando de doutrinária, a segunda com revelações e experiências vividas por aqueles que já estavam na pátria espiritual. Ele vem nos falar de céu, de inferno, do nada, do porvir, do limbo, de todas essas coisas que, ao longo dos milênios, nós viemos ouvindo, aceitando, entendendo e criando também certos mitos a respeito de uma realidade que, nos dias de hoje, esclarecido pela doutrina espírita, tira todo o véu, todo o mito, para nos explicar como verdadeiramente é a vida no plano espiritual. E como a justiça divina se faz presente em cada criatura. Esta é uma obra pouco lida por nós, os espíritas, mas que merece um estudo, porque ali nós vamos encontrar as observações lógicas, de bom senso, que o codificador faz e traz a lume, para que nós possamos entender a vida espiritual, que depois vem sendo, no seu caráter progressista da doutrina espírita, trazendo-nos informações sobre a verdadeira vida no plano espiritual. Graças à mediunidade abençoada de Chico Xavier, nós temos hoje o conhecimento exato de como é a vida no plano espiritual. Todas as religiões admitem a existência após a existência física, mas somente a doutrina espírita é que nos mostra de maneira clara como realmente ela é. Não há hipóteses, mas há afirmações daqueles que vieram dizer-nos como é a vida no plano espiritual. Kardec coloca no Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, que os espíritos vieram anunciar, nesta época, como ministros de Deus, agentes de sua vontade, para esclarecer e instruir os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. Hoje, nós somos detentores deste conhecimento. A própria obra que estamos nos referindo, O Céu e o Inferno, tem uma parte que afirma que os espíritas
não temem a morte. Eu faço esse silêncio para que nós possamos refletir, porque eu já ouvi de médiuns ostensivos que não gostam de dormir em determinados locais porque têm espíritos. E são médiuns. Parece uma contradição, mas na realidade não é. É um sentimento, uma sensação que ainda nos falta, talvez, o estudo, debruçarmos um pouco mais, para que a convicção nos dê a certeza desta verdade. E a certeza da verdade é a fé, porque a fé é a divina clareza da verdade. E o Espiritismo nos traz esta clareza da vida, na verdadeira vida, após a existência, quando nós passamos por um portal que nos conduz de uma dimensão a outra dimensão, que é a pátria espiritual. O céu e o inferno é uma obra que nos revela a bondade divina para com as criaturas, dizendo-nos que o Pai, amoroso e bom, não nos castiga, nos oferece oportunidades, por mais equivocados que sejamos perante a lei divina. E a justiça divina é justamente dar a cada criatura segundo as suas próprias obras, dizendo-nos que nós sofremos ou não, porque o sofrimento é proporcional à imperfeição, porque dor nem sempre significa sofrimento. Quando nós vamos evoluindo naturalmente, vamos entendendo que a dor é uma bênção e que naturalmente ela não nos traz sofrimento, porque duas virtudes começam a ser amealhadas por nós: a obediência e a resignação. A obediência, que a razão vai nos trazer, sabedores que nada acontece sem que os desígnios do Pai se façam. E quando a nossa consciência, a nossa razão aceita, consequentemente, o nosso coração assente, e a partir daí estas duas virtudes começam a florescer na nossa intimidade. A obediência às leis divinas e, ao mesmo tempo, a resignação. Era a antevéspera do Natal do ano de 1856. Era um dia chuvoso, nublado, muito relâmpago, o rio Paraíba muito caudaloso, porque ele estava naqueles dias recebendo as águas das chuvas e de seus afluentes. Mas, aquela antevéspera do Natal, a dona Maria Eugênia Corrêa da Silva estava regressando do Rio de Janeiro após um ano, afastada da sua fazenda, que ficava nas margens do rio Paraíba. Ela era a dona do engenho, era a Sinhá, e estava acompanhada daquelas pessoas que seriam convidadas e que ali passariam com ela um determinado período. É costume da época, quando a Sinhá voltava, fazer uma revista aos seus cativos, aos escravos, que eram crianças, jovens, idosos, e ali serviam à fazenda, e de que ela, vamos observá-la num grande salão, num platô, sentado numa poltrona, passando revista a todos aqueles cativos que desfilavam à sua frente e a cumprimentavam. Louvado seja nosso Senhor, Sinhá.
E ela respondia, mas a sua resposta era ríspida. Era uma resposta muito dura. Louvado seja. E assim desfilava as crianças, as senhoras, jovens, os adultos, os idosos. Mas naquele salão observava-se uma jovem, que seria a última a louvá-la. Encontrava-se numa parte do salão com 2 rebentos, 2 crianças ao colo, ao lado um capataz, como se estivesse tomando conta. Quando todos passam, a dona Maria Augusta levanta-se, chama Matilde, deixa as crias e vai ao terreiro, que eu preciso falar com você. E assim Matilde leva as 2 crianças para o local apropriado. Enquanto isso, Dona Maria Matilde conversa em cochicho com aquele capataz. E lá no terreiro, que era o ambiente aonde ela tinha convidado para a conversa, a Matilde chega muito humilde, pois não, sinhá. E ela convida para uma direção que o capataz estava dando, uma direção que chegava à margem do Rio Paraíba. Como falei anteriormente, já era quase final da tarde, anoitecer, muitos relâmpagos. Ainda não chovia caudalosamente. E ali se entabula uma conversa entre Dona Matilde, entre a sinhá e a Matilde. Dona Maria Augusta pergunta para a Matilde, de quem são aquelas 2 crias que estavam com você? Ela então humildemente responde, é de Inhô, sinhá. E ela, quando ouve a informação, a dona Matilde se transforma miserável. Eu não acredito que meu filho tenha feito isso. E a partir de então, Matilde, estupefata diante da surpresa, a dona Maria Augusta afirma que aquelas 2 crianças que ela odeia, elas serão vendidas e que jamais Matilde iria vê-las. E a Matilde então pede a ela, roga, ajuda, que não separe daquelas 2 crianças. E ela então diz, você estará livre e poderá trabalhar em outro local para poder comprá-las, se for o caso. E Matilde, diante daquela informação, com lágrimas, ela então começa a ter um sorriso de esperança, mas pede ajuda. Oh, Senhor, me ajude. E ela diz, você está livre. Pode ir, atravessa o rio e seja livre. E ela observa um rio caudaloso, trazendo toras de madeira, a água com cor diferente da normalidade, água amarelada, corrente muito forte. E ela não sabia nadar, como passar aquele rio, ser livre. E ela não sabia, assim, E quando ela diz assim, a dona Matilde olha para o capataz que a chicoteia e ela, no deslize, cai ao rio e começa então a gritar, socorro, socorro, meu Deus, não posso morrer, me ajude, me ajude. Alguns minutos depois, era um corpo de mulher que descia rio abaixo. 100 anos depois, 1956. A dona Matilde, já desencarnada, cativa, mas assim a dona Maria Augusta, agora se encontrava reencarnada, com outra vestimenta, na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais, ao sopé
de uma montanha. Desta feita, passando as necessidades que, naturalmente, os escravos, os cativos, passavam naquela época anterior de 100 anos atrás, mãe de família, com muita dificuldade para cuidar dos filhos. E foi assim que, naquela antevéspera do Natal de 1956, havia um momento muito parecido. Chuva, o céu encoberto, relâmpagos, e o telhado da casa começava então com o barulho da chuva, que se intensificava de forma torrencial. Começou então, de repente, a crescer a quantidade de água que descia morro abaixo, adentrando a sua casa, e a família começa então a sair para evadir-se daquele momento. Mas a água era torrencial. Hoje, nós usamos o nome de tsunami, quando as águas muito fortes, a onda, o maremoto, aparece. É como se fora um tsunami, porque a enxurrada era muito forte, muito rápida, e ao sair com o esposo e os filhos, de repente ela se vê sozinha, porque se desgarra das mãos do esposo, e a enxurrada a leva como se fora um grande rio, à semelhança daquele rio de 100 anos atrás, o Paraíba, tão caudaloso quanto. E assim, nós vamos observar que minutos depois, era um corpo de mulher que descia enxurrada abaixo. É a justiça divina, que não precisa de terceiros para fazer-se. Existem recursos mínimos para que a justiça divina se utilize para, diante de uma dívida adquirida, um resgate a ser feito. Como é este exemplo, que a mediunidade abençoada de Chico Xavier, no livro Contos e Apólogos, do capítulo 23, Humberto de Campos vem nos tratar, falando na sua linguagem poética, deste fato, que vai nos falar de dívida e de resgate. A cada um é dado segundo as suas obras. E é por isto que nós sabemos que o plantio é livre. A colheita, ela é obrigatória. E quando ela se faz, nem sempre temos a consciência das causas que levaram àquela colheita obrigatória. Mas o benfeitor Emmanuel também nos alerta de que, se nós quisermos saber o nosso passado, não precisamos fazer terapias, seja elas quais forem. Analisemos o presente e verificaremos que estamos diante de efeitos cujas causas se encontram no passado. E aí, podermos então, diante das dificuldades, dos desafios, amealharmos estas duas virtudes, a obediência à lei divina, porque somos sabedores que estamos diante de uma lei que é justa e que dá a cada um segundo as nossas obras. E que o efeito que estamos passando e colhendo é um efeito causado por nós mesmos, e que a bondade divina nos possibilita oportunidades para que nós possamos nos ressarcir perante a lei, porque fomos criminosos perante a lei, ou agredimos a lei, por estarmos palmilhando caminhos, afastados da lei. Porque todas as vezes que nós nos afastamos da lei de amor, da lei natural, da lei divina, nós estamos plantando sofrimento. Vamos colher dor e sofrimento por estarmos afastados da lei. Se nós estivermos na lei, nós somos felizes, mesmo no mundo de provas e expiações. Porque a lei de amor,
é aquela que nos acolhe, é aquela que nos dá oportunidade para o nosso crescimento intelecto-moral quando nós estamos alinhados, afinados, coerentes com a lei de amor. O Espírito Lázaro, no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala-nos desta lei com muita propriedade, dizendo-nos de que o Evangelho de Jesus, a doutrina divinal que Jesus nos legou, está resumida na lei de amor. E que a lei de amor é o instinto elevado à nossa própria perfeição, ou ao progresso que nós realizamos, ao progresso feito. E ele vem nos trazer de uma forma muito sintética o processo nosso evolutivo, quando diz que no início nós temos instintos, e sabemos que os instintos é uma peculiaridade do espírito imortal, que quando, no princípio inteligente, passando pelos reinos próprios, sem a consciência ainda de ser e de si, vai gradativamente tendo a consciência de ser. E o instinto é uma lei natural, que faz com que, neste período, a lei divina se faça com toda a propriedade. Porque o instinto não tem equívoco, ele não erra. Ele age de acordo com a lei divina. É a oportunidade que o princípio inteligente tem, pela justiça divina, de registrar na sua própria consciência as leis do Pai. No início temos instintos, mas ele vem dizer que, avançados e corrompidos, nós temos sensações. Avançamos, porque intelectualmente nós podemos avançar e avançamos muito. Tecnologicamente também avançamos muito, mas de forma corrompida, afastados da lei de amor. E aí criamos sensações. Nós dizemos que temos sentimentos, mas quando analisamos esta mensagem do Espírito Lázaro, verificamos que estamos numa transição da sensação para o sentimento, porque ele vem dizer depois que, instruídos e depurados, aí nós temos sentimentos. E vem nos dizer que o amor é o ponto mais delicado do sentimento. Não é o amor vulgar, o amor sensual, o amor o amor egóico, mas é este amor que Jesus exemplificou de forma ímpar, inigualável, deixando-nos para nós este verdadeiro amor como ponto mais delicado do sentimento de um espírito instruído e depurado que esteve entre nós, um espírito puro, para deixarmos, pelos seus exemplos, este legado do aprendizado do amor. Por isto que ele é a personalidade do amor. E a humanidade, quando despertar para esta necessidade, irá encontrar nele o guia, o modelo, em especial nesta era do Espírito, em que o amor precisa viger nos corações da humanidade. E é assim que nós vamos verificando esta lei gradativamente sendo desenvolvida em nós. À proporção que nós vamos desenvolvendo intelecto moralmente, à proporção que nós vamos compreendendo a justiça divina, passando pelas condições inerentes à colheita obrigatória, nós vamos entendendo de que realmente a afirmação que a dor é para aqueles eleitos do Pai. Porque é a oportunidade que o Criador dará à criatura para que nós possamos passar por algo que nós mesmos transgredimos.
por equívoco, por estarmos afastados da lei divina, e agora, diante da dor, que nem sempre representa sofrimento, mas se temos sofrimento é porque ainda a nossa imperfeição nos conduz, diante da dor, a sofrer por incompreensão. Mas no momento que a luz clareia as nossas mentes e também vem balsamizar os nossos corações, consolando-nos, nós passamos a compreender de que a dor é para os eleitos. É para aqueles que passam, durante uma existência, uma oportunidade em determinados momentos que a justiça do Pai está dando de acordo com a obra praticada. É desta forma que o Espiritismo vem nos esclarecer aquilo que Jesus já havia dito, registrado por Mateus, como falamos, e ratificado na segunda carta aos Romanos, no seu capítulo 2, o versículo 6, que a cada um é dado segundo as suas obras. E nós, todos nós, estamos vivendo momentos em que a dor, o sofrimento, ainda está vigindo nas nossas sociedades, na humanidade, neste momento de transição que nós passamos para um futuro tão promissor, como jamais a humanidade já teve a oportunidade de vivenciar. Mas é um momento muito importante para todos nós, porque é um instante em que mais estamos naquele momento de provas e expiações, mas nos afastando para um futuro que ainda não vivenciamos, mas é o grande momento para nós exercitarmos a fé. A fé significa fidelidade. Fé significa confiança. E nós estamos diante da divina clareza de uma verdade que nos espera, que a doutrina espírita vem nos falar e os espíritos vêm nos dizer que chegamos à madrugada, uma madrugada de uma nova era, que na realidade esta era já começou há 2000 anos, mesmo com as informações que a doutrina nos traz. Porque quando lemos a Gênese e verificamos a mensagem do Dr. Barry, ele nos diz que esse processo de transformação já havia começado há 100 anos antes. É uma intensificação de um processo regenerador, porque este processo começou com Jesus, o meigo Rabi, que há 2000 anos veio fazer com que a humanidade tivesse-o como um grande referencial. Ele foi tão grande que não coube na história da humanidade. A história nossa é dita assim antes dele e depois dele, porque enquanto ele, houve uma mudança tão grande, porque mesmo quando ele se referia a João, o precursor, o seu primo, ele dizia que dentre os nascidos de mulher, aquele era o maior de todos, e que depois dele não haveria mais profetas. Não haveria mais profetas porque ele estava trazendo essa doutrina divinal, que não haveria mais necessidade das profecias que se entendia à época como sendo aqueles que verificavam o futuro, da premonição, da adivinhação. Mas a doutrina espírita vem nos revelar que profeta é um revelador. É todo aquele que traz uma revelação nova. Os profetas, aqueles de primeira ordem, podemos dizer são os gênios, os homens e mulheres que para a humanidade trazem uma inovação ainda não conhecida. É um gênio
que está trazendo algo novo para a humanidade. Este é um profeta, porque está revelando algo, seja em qualquer área do saber. Mas há os profetas de segunda ordem. Enquanto jovem, nós temos muitos reveladores, os nossos mestres, os professores, que quando sentamos para ouvi-los, eles nos revelam em todas as áreas do saber, seja na matemática, na ciência, geografia, qualquer matéria, algo que nós, alunos, não sabíamos até então. E eles, para nós, são reveladores, são profetas, que estão nos revelando algo novo. E a doutrina espírita é a grande reveladora que vem resgatar esta doutrina divinal de Jesus na sua pulcritude, que durou apenas 313 anos da nossa era, sob o holocausto daqueles que se diziam cristãos. Imaginemos nós hoje, alguém nos perguntar, és espírita? E nós respondermos sim, e logo em seguida, ninguém vai nos botar na fogueira, mas vai para ficar na cadeia durante um grande período. Talvez muitos de nós seríamos Pedro, até o cantar do galo. Negaríamos tantas vezes quantas, porque ainda precisamos de ter coragem para podermos demonstrar pelo testemunho que somos espíritas cristãos. Verdadeiro espírita, conforme o codificador nos fala. Porque ele denominou outros espíritas, mas o que nos interessa é este, é do espírita cristão, aquele que conhece a doutrina, aquele que estuda, que medita, que tira do cognitivo, traz ao sentimento e coloca em prática o que conhece. Este é o verdadeiro espírita, o espírita cristão. E nos dias de hoje, ninguém vai nos acusar por sermos testemunhadores desta doutrina que nos revela a vida após a existência, esta vida extuante, conforme o céu e o inferno nos diz, não conforme as doutrinas que anteriormente, em suas hipóteses e nas construções idealizadas pelos homens, criaram o céu, o inferno, o purgatório, o limbo, mas que nos traz uma realidade de uma grande rede social, que não foi o primeiro a criar a rede social, o do Facebook, mas foram os espíritos, porque foram eles que vieram dizer, revelar a Kardec, sem que Kardec perguntasse, eles disseram, somos espíritos, somos hoje o que vocês serão amanhã, e vieram dizer, suicídio não vale a pena, eu me suicidei, sofri muito, foi um equívoco perante a lei divina. Eu provoquei uma obra para uma dor futura que eu tenho que me ressarcir perante a lei divina. E nós vamos encontrar na justiça divina a maneira deste ressarcimento. Porque o céu e o inferno vem nos dizer, toda vez que nós transgredimos a lei divina, é necessário que haja ou arrependimento sincero. Tem que ser sincero, de coração, de alma. Mas não é suficiente o arrependimento. Temos que reparar. Mas ainda, para quitarmos perante a lei, para chegar à reparação, é necessário que anteceda a expiação. Por isto, que quando nós observamos o fato da dona Maria Augusta, a sinhá de engenho, a Matilde, que certamente naquele momento Matilde colheu um fruto
de uma obra de passado que deu-lhe aquela condição. Infelizmente, a Dona Maria Augusta foi instrumento. Ai daquele que serve de instrumento. Ai de escândalo. Jesus assim anunciou, porque a lei divina pode exercer-se sem haver aquele que faz o escândalo. E nós vamos verificar Maria Augusta, 100 anos depois, passando por um ressarcimento, sem que terceiros estivessem envolvidos como ela foi, com referência a Matilde. É a lei divina que dá a oportunidade para a expiação. E depois da expiação, a reparação. Quando nós esquecemos de nós, para olhar os nossos irmãos em humanidade, e a partir daí a lei de amor fluir, para que nós possamos nos doar para servir, já que este é um propósito comum a todos nós. Quando nascemos com compromissos firmados para conosco mesmo, para com a sociedade que nós estamos envolvidos, para com o governador espiritual do país onde nós nascemos, mas, sobretudo, um compromisso com Jesus, porque o seu propósito é cristianizar a humanidade. E quando um de nós nos cristianizamos, é sinal que a humanidade já começou um processo novo pela condição de um componente desta humanidade já está se transformando. Por isto que o Espiritismo vem nos ensinar, vem nos convocar para que nós possamos atender ao convite de Jesus, um convite que ele nos fez há 2000 anos de forma coletiva. Um convite em que ele iniciou no início dos anos 30, fazendo um convite individual. Naquele ano, logo no início, ele se encontra com João Batista. Passa com João Batista uns dias no deserto, com seu primo. Tem o fenômeno do batismo, diferente dos demais, e depois vamos observá-lo passando por Cafarnaum, e agora vamos vê-lo em frente ao templo de Jerusalém como um peregrino. E ali ele se encontrava, mas era um nazareno diferente. A sua beleza, a sua estatura, o seu olhar, o seu magnetismo era destacado e se aproximava sacerdotes. E os sacerdotes, ao observá-lo, verificaram que era um nazareno diferente. De todos aqueles que pararam para vê-lo, um ficou curioso. Os demais dirigiram-se à Torre Antônia, mas aquele, de nome Anã, dirigiu-se e perguntou: Nazareno, que fazes por Jerusalém? E Jesus responde de uma forma que ele ficou estupefato. Porque a ideia da época, quem nascia em Nazaré, dali nada saía. E o nazareno responder como Jesus respondeu, para ele foi uma grande surpresa. E Jesus responde: passo por Jerusalém para a implantação do reino de Deus. Ele então diz: reino de Deus? Reino de Deus em tuas mãos? O que é que tu achas desta coisa? E Jesus responde para ele: o reino de Deus é a implantação da obra divina no coração dos homens. A resposta, aquele sacerdote ficou admirado, sem entender como poderia sair de um nazareno tão jovem, mais jovem do que ele, certamente,
uma resposta. E aí entabula-se um diálogo que está no livro Boa Nova, quando nós lemos o capítulo 3º, que são as primeiras pregações. E que eu estou destacando apenas este ponto, para nós entendermos que o reino divino é essa construção nos nossos corações. E a justiça divina é o mecanismo para que nós possamos construir este reino. Porque é dado a nós de acordo com o nosso mérito, com as nossas próprias obras. Se nós desejamos algo, nós, pela vontade, podemos sim conquistar esse desejo, pela vontade, pela força. Se eu perguntasse aqui agora, eu imagino que todos levantariam a mão. Quem quer ir para nosso lar? Talvez alguns fizessem assim, outros ficassem acanhados. Porque imagina, nosso lar, uma colônia que o plano espiritual deu-nos conhecimento explícito pela mediunidade abençoada do Chico, do saudoso Chico, e que nós conhecemos, e que hoje já é filme, é película, que está aí girando pelo mundo. E as informações posteriores sobre a vida no plano espiritual. Mas se nós perguntássemos, quem quer ir para nosso lar? Se ninguém levantasse a mão, ou aqueles que levantaram, é porque têm consciência que podem ir sim. Aqueles outros talvez ficassem, nosso lar, não. Eu ainda falto muito para chegar lá. Talvez falte um pouco de reflexão. André Luiz foi a nosso lar. André Luiz não era detentor do conhecimento que nós somos, que nós temos. André Luiz não conhecia espiritismo. Mas foi a nosso lar. Mas passou 8 anos nas regiões umbralinas. Sim. Quem vai para nosso lar passa pelo umbral. Todos nós hoje passamos por vários umbrais. Vocês notaram? Entrar aqui, tivemos que passar pelo umbral. Umbral é sinal de passagem. A porta, aquela parte que sustenta a porta, chama-se umbral. É passagem. Quem sai da crosta para ir ao nosso lar, passa pelo umbral. Alguns passam e ficam. Outros só passam. Outros visitam. Mas se nós quisermos ir para nosso lar, todos nós podemos ir, porque a justiça divina dá a cada um segundo as suas obras. Quais são as obras que nós estamos praticando? Quais os requisitos para estar em nosso lar? E nós sabemos, é praticar o bem, porque seria injusto passar uma existência esforçando-se, domando as más inclinações, praticando o bem. E quando nós chegamos na pátria espiritual, a justiça divina mandar-nos para o umbral, regiões trevosas. A razão, isso não é possível, isso não é justiça. A justiça é compatível. E se ela é de acordo com as obras, e as obras que nós praticamos é do bem, desde aqui nós estamos sintonizados com o bem. Nós ouvimos anteriormente nas falas a questão do pensamento. Nós é que elegemos as nossas companhias. Elegemos pelo comportamento, mas em especial pelo pensamento. O que é que nós estamos pensando? O que é que nós estamos desejando? Será que estamos sendo coerentes com uma doutrina divinal que nos convoca à reforma íntima, a sermos melhores amanhã, a construir uma obra no bem, para que a justiça divina nos propicie um momento feliz? Porque Jesus, depois daquele momento da conversa com Anã, ali naquela praça em Jerusalém, ele vai se dirigir, e nós vamos observá-lo agora, ali,
no mar da Galileia, um dia de sol, aquele mar que na realidade não é de água salgada, é um mar de água doce, que tem esse nome, as suas ondas suaves, e à beira, na praia, na areia, ali se encontravam os pescadores cantando uma música rude, própria deles, alegres, como são, consertando suas redes, limpando seus barcos, e Jesus se aproximava deles como se os conhecesse, e realmente os conhecia, porque Jesus conhece todos nós. E ele demonstrou isso ao longo da sua vida pública. E é naquele momento que ele aguarda 2 irmãos que iriam chegar. E assim que eles chegam, Jesus os convida. É Simão e André. Convite individual. Convida-os para que eles possam pescar homens. Porque ele estava convidando para que junto com eles Jesus pudesse implantar aquele reino de Deus no coração dos homens. Depois daquele momento que entabulado, surpresa de um e o outro relembrando de que já ouvia falar dele, que é o caso de André, mas Simão ficou numa dúvida: que homem é esse? Que voz é esse? Nunca ouvi, mas parece que eu conheço, e uma atração tão forte que naturalmente, posteriormente, ele veio entender as razões. E assim Jesus o convidou. E foi convidando individualmente cada um dos seus 12 apóstolos. Mas durante a vida pública, ele fez um outro convite. Um convite que nós repetimos parte dele. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Este não é um convite individual. Todos concordam? Porque se eu perguntar aqui, e pudesse perguntar para a humanidade de 8 bilhões de encarnados, se existe alguém que não tem aflição, ninguém vai levantar a mão. Todos nós temos aflições ou somos sobrecarregados. E ele fez o convite à humanidade. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas todo convite tem uma condição. Quando nós convidamos alguém, convidamos para alguma coisa, mas colocamos uma condição. Vou convidar para um jantar na minha casa. A condição, você não leva nada, porque o almoço eu estou oferecendo. Esteja lá tal dia, tal hora. Essa é a condição. Vou convidar para um casamento. Condição. A roupa, o traje, que a gente coloca dia e hora. E qualquer convite que nós façamos tem essa característica. Quando Jesus fez o convite, ele colocou a condição. E continua o versículo. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é a sua doutrina divinal, o seu evangelho. Vinde a mim, mas tomai sobre vós o meu evangelho. Esse é o convite que ele fez. E depois, ele ainda vem nos ajudar a compreender, dizendo-se e colocando-se como uma referência: aprendei comigo, que sou brando e manso, humilde de coração. Quando ele fez isto, ele sabia que nós não temos mansuetudes, não somos brandos, mas precisamos abrandar os costumes, porque na sua visão cósmica, ele viria dizer depois, no Sermão da Montanha, naquele belo momento do entardecer da tarde, aonde ele fala das bem-aventuranças, dizendo que herdará a terra os brandos,
e os mansos de coração. Então ele convida, dá a condição e diz assim: aprenda comigo, que sou brando, sou manso. Eu já tenho uma mansuetude, tenho uma afabilidade, tenho doçura. Aprenda comigo. E depois ele vem dizer: assim achareis repouso para as vossas almas. O meu jugo, ele é suave. O meu fardo, ele é leve. E quando nós verificamos o Espiritismo, analisando estes versículos, nós verificamos que os benfeitores espirituais vêm nos falar de que realmente o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve, porque o que ele exige dos discípulos nada mais do que amor e caridade. Por isto que ele é suave, porque o amor traz essa característica de afabilidade, de fraternidade, de respeito, de compreensão, de uma boa relação, sem conflitos, seja interpessoais, entre grupos, entre nações, mas do amor fraternal, conforme Jesus nos ensinou. E a prática da caridade é quando nós começamos a ser benevolentes, ter boa vontade indistinta para com todos. Se nós não tivermos boa vontade, nós não praticamos a caridade. Por isso que os espíritos, ao responder Kardec, colocou nesta ordem: benevolência, indulgência, perdão. Eles não colocaram indulgência, benevolência e perdão, e nem perdão, indulgência e benevolência. Botaram nessa ordem. Deve ter uma razão. Quando nós analisamos, aí entendemos por quê. Se eu perguntasse a alguém: você pode ser indulgente com a minha imperfeição? Ah, não. Sua imperfeição é muito grande, não dá. Faltou boa vontade. Se tivesse boa vontade, tudo bem, você vai melhorar. Perdoe-me. Eu pratiquei um ato tão insano. Não. Aguarde a sua vez, porque você vai pagar, a lei divina vai lhe cobrar. Não perdoa, porque não tem boa vontade. Se tiver boa vontade, não precisa ter indulgência. E ninguém perdoa. Porque a boa vontade já é. Por isso que Jesus, na manjedoura, como governador espiritual da terra, ele prometeu e pediu para que aqueles pastores pudessem ouvir a frase que todos nós falamos nas vésperas, antevésperas de Natal: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. A terra é de paz. Para isto, tem que ter boa vontade. Boa vontade é sinônimo de benevolência. Se nós formos benevolentes, a humanidade estará numa fase de fraternidade universal. Porque não precisamos ver a indulgência do outro, ver o defeito do outro e praticarmos a indulgência, porque a nossa boa vontade já entendemos que o defeito é do outro e que ele vai se melhorar, o que eu posso fazer para que ele se melhore. O perdão, nós não precisamos perdoar ninguém, porque sabemos que o equívoco cometido está dentro da justiça divina que dá a cada um segundo as suas obras. Porque hoje eu sou vítima, ontem eu fui algoz, hoje eu sou algoz, amanhã eu serei vítima. Então, se eu estou sendo vítima hoje, estarei entendendo de que a lei divina, a justiça divina está se fazendo e que nós pedimos para passar por aquela circunstância e o Pai, amoroso e bom,
nos ofereceu a oportunidade para que nós vivenciássemos aquela experiência e pudéssemos assim, através da expiação, ir quitando gradativamente, de acordo com as nossas possibilidades, os equívocos cometidos nos passados sombrios que cada um de nós temos. Assim, queridas irmãs e queridos irmãos, é a justiça divina que a doutrina espírita vem nos esclarecer, para que nós possamos compreender melhor a vida de relação, já que o Espiritismo é uma ciência nova que, ao mesmo tempo, é uma doutrina de experimentação e é uma ciência que nos traz, no seu aspecto filosófico, uma doutrina que nos ensina que na vida de relação tem consequências morais. Por isto, que a vida de relação entre os espíritos seja encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, desencarnado com desencarnado, ela necessita que haja a prática da lei de amor, conforme Jesus nos ensinou, e é para isto que nós estamos encaminhando. À proporção que o véu vai se abrindo e vai tirando aquilo que nos obnubila a vista, porque ficamos com as vistas, com névoa, diante da verdade que está próxima de nós, mas que a nossa ignorância, a nossa não boa vontade, não faz com que nós nos aproximamos dela, porque o conhecimento hoje está aí à disposição da humanidade. A doutrina espírita vem cumprir um papel, e este papel será cumprido quando toda a humanidade entender esses princípios universais que traz: comunicabilidade entre os espíritos, pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade, a lei de amor, justiça e caridade. Quando a humanidade entender esses princípios, o Espiritismo cumpriu o seu papel, e a vitória é do Consolador, do Evangelho de Jesus, porque estes princípios são princípios dos espíritos que precisam conhecer. Por isso que a doutrina não é dos espíritas, a doutrina é dos espíritos. E o livro base é livro dos espíritos, não é livro dos espíritas, porque este é um livro da humanidade. É o maior arcabouço filosófico que está à disposição da humanidade, que gradativamente vai conhecendo, seja pela dor, seja pela curiosidade, seja pela espontaneidade de poder, de desejar conhecer a existência, que a cada dia vai nos questionando mais, através dos porquês que a própria filosofia nos leva a transcender a existência material. Por isto, que possamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade que nós estamos vivendo nesses dias graves, mas tão repleto de oportunidades para o nosso crescimento. Temos condições de navegar nesses dias tumultuosos em paz conosco mesmo, desde que nós não sintonizemos com o mundo, mas sintonizemos com os benfeitores espirituais que têm trazido a mãos cheias informações para que nós possamos navegar nesses mares com um GPS seguro, que é justamente que nos conduz a um porto seguro, a um farol, que é ele, guia, modelo da humanidade, que não violenta consciências, mas que aguarda que nós abracemos o convite que ele nos fez. Tomemos então sobre nós o seu jugo. Evangelho como roteiro, consciência tranquila como consolo, ausência do mal como estratégia e a prece como fortaleza. Muita paz.